agora nós vamos falar a definição da hipérbole. Então, a hipérbole é uma curva cônica, uma curva que é uma secção cônica, e ela é definida de tal forma que para dois pontos, vamos chamar de F1 e F2, que serão os focos da hipérbole, a curva contém todos os pontos tal que a distância de um ponto qualquer da hipérbole ao foco 1, a verdade, a diferença da distância de um ponto qualquer ao foco 1 e ao foco 2 será a mesma para todos os pontos. Ou seja, vamos descrever uma coisa que pareça uma hipérbole aqui, que está difícil. Vamos considerar esse o ponto 1 e esse ponto 2. Então, pontos arbitrários da hipérbole. Então, o módulo da distância, da diferença da distância entre o ponto 1 e o foco 1, e o ponto 1 e o foco 2, é igual a módulo da diferença da distância entre o foco 2, ponto 2 e o foco 1, e o ponto 2 e o foco 2, que é igual a 2A, que é um valor constante que é definido, que é 2A, que também é a distância entre os vértices da parábola, que são aqui o F1 e F2 descreve uma reta, que é F1, F2, descreve uma reta, e esta reta, ela intersecta os vértices da hipérbole, que chamaremos de A1 e A2. Então, a distância entre A1 e A2, ela é chamada de 2A. Portanto, ela é igual ao este valor aqui é igual à distância de qualquer ponto, ao módulo da diferença da distância de qualquer ponto ao foco 1 e ao foco 2. Para demonstrar isso, nós vemos aqui que a distância de A1 até o foco 1 é esta aqui, e a distância de A1 até o foco 2 é esse daqui. A distância do foco 1 até A1 é o mesmo que a distância do foco 2 até A2. Então, se nós fizermos a diferença, vai ser exatamente esse valor aqui. Isso vale para qualquer ponto da hipérbole. E esses aqui são os focos da hipérbole, que a distância entre eles ela é chamada de 2C, que é a distância focal. Então vamos colocar aqui distância focal. E é assim que se define uma hipérbole. Elementos da hipérbole. Os elementos da hipérbole é o eixo real, o eixo imaginário e a distância focal. Aqui a gente tem a hipérbole e seus dois focos, foco 1 e foco 2. O eixo que liga um foco ao outro, ele vai cruzar a hipérbole, criando assim dois pontos, que é o vértice 1 e o vértice 2. E a distância entre esses dois vértices, ele vai dar origem ao eixo real, que sua medida equivale a 2A, ou seja, do vértice 1 até o ponto central equivale a A, e o ponto central até o outro vértice 2 é outro A. Quando se trata de eixo imaginário, o que quer dizer? É um eixo vertical que vai cruzar o eixo horizontal e vai ficar exatamente no centro da hipérbole, não interceptando ela
por isso mesmo que ela se chama imaginária. A sua medida equivale a 2b e como é que vai ocorrer? Do centro, do ponto central até sua extremidade equivale a b e e para baixo, até sua outra extremidade equivale a outro b. E a distância focal é a distância entre o foco 1 ao foco 2, que equivale a 2c, onde do foco 1 até o ponto central é c e o ponto central até o foco 2 é outro c. É interessante dizer que a distância de um c é a mesma distância entre um vértice, qualquer um dos vértices, até a extremidade de um eixo imaginário. Por exemplo, vamos pegar a distância entre o vértice 2, a extremidade do eixo imaginário aqui, onde ela vai formar um triângulo retângulo, esse aqui é a medida C, onde o C vai ser hipotenusa e B e A vão ser catetos, onde vai formar assim a relação de C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, a gente vai utilizar Pitágoras. E, para finalizar, temos também a relação de A e C, que é conhecida como excentricidade, onde é representada pela letra E, que é igual a C sobre A. Bom, vamos falar agora sobre as equações da hipérbole. As equações da hipérbole existem dois tipos, uma para quando o eixo real for paralelo ao eixo x e outra para quando o eixo real for paralelo ao eixo y. Existe uma diferença quanto às hipérboles. Se a hipérbole tiver o eixo real paralelo ao eixo x, ela vai estar em pé. Vamos colocar assim. Ela vai ter mais ou menos esse formato. E o seu eixo real, ele vai estar na horizontal. Se a hipérbole tiver o eixo real paralelo ao eixo y, ela vai estar deitada. Vai ter mais ou menos esse formato. E o seu eixo real vai estar na vertical. Isso é o que vai diferir nas equações. A equação da hipérbole que tiver o eixo real paralelo ao eixo x vai ser x menos o x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Já se tiver o eixo real paralelo ao eixo y, a equação vai ser y menos y do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos x do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Podemos perceber aqui, o y e o x do centro vai ser a posição em que o centro da hipérbole vai se encontrar. O que vai diferir entre uma equação e outra é a posição do x e do y. O que vai ficar positivo e sobre a ao quadrado é o que vai definir a posição do eixo real nas hipérboles. E o termo que tiver negativo e sobre b ao quadrado vai ser o termo que vai mostrar a posição do eixo imaginário, que vai ser mais ou menos isso aqui, esse pontilhado. E a diferença das duas equações vai ser basicamente essa. Bom, vamos agora falar sobre os gráficos das hipérboles. Os gráficos das hipérboles são bem simples e eles podem ser com o eixo real contido no eixo das ordenadas ou das abscissas, com o centro na origem, fora dele, ou com o eixo real fora dos eixos coordenados. Aqui, nessas imagens, podemos observar alguns exemplos. Aqui temos uma hipérbole com o eixo real contido no eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo real, os focos, e o centro dele está na origem. Já nesse exemplo, temos o eixo real também contido no eixo das abscissas, mas o centro já está fora da origem. Nesse outro caso, temos o eixo simplesmente paralelo ao eixo das abscissas e o centro também fora do eixo da origem. Esse aqui é o eixo real, esse pontilhado. Aqui
Temos o exemplo de hipérboles com o eixo paralelo ou contido no eixo das ordenadas. Aqui está contido o eixo real no eixo das ordenadas. Esse aqui é o eixo real, centro na origem e o foco 1 e o foco 2. Esse aqui também está contido no eixo das ordenadas, mas o centro está fora da origem. Já nesse caso, o eixo real está simplesmente paralelo ao eixo das ordenadas. Bom, e agora vamos para um exemplo. Seja a hipérbole de focos F1, 5 e 0 e F2, menos 5 e 0, o eixo real de comprimento 6, A. Obtenha a equação dessa hipérbole. Como é que vamos fazer isso? Sabemos que essa hipérbole tem a equação x² sobre A² menos y² sobre b² igual a 1. Isso porque o centro deles vai estar na origem, como vocês podem ver, e o eixo real vai estar no eixo das abscissas. Agora você vai precisar descobrir quem é A e B para substituir. Sabemos que a distância dos focos é igual a 2c. Nesse caso, a distância dos focos é 10. Então, 1c vai ser igual a 5. 2a é considerada como o comprimento do eixo real. Aqui na questão te deu que o comprimento do eixo real é 6. Isso vai te dar que A é igual a 3. Agora, para achar B, é simples. É só jogar na fórmula. A² mais B². Aqui na questão te deu que o comprimento do eixo real é 6. Isso vai te dar que A é igual a 3. Agora, para achar B, é simples. É só jogar na fórmula. A² mais B² é igual a C². Substituindo, 3² mais B², que é o que queremos descobrir, é igual a 5². Resolvendo e já arrumando a equação, B² é igual a 25 menos 9. B² é igual a 25 menos 9, 16. B, então, vai ser mais ou menos 4, só que o menos 4 ele não vai poder ser usado. Isso porque B ele tem que ser maior que 0. Então, a única solução, B vai ser igual a 4. Agora vamos substituir. X² sobre A² é igual a 9, menos Y² sobre B². 4² é igual a 16. Isso igual a 1. Agora, a B. Esboce a hipérbole e obtenha os extremos dos eixos real e imaginário. Sabemos que o eixo real está aqui. E que o eixo real vai ter o comprimento 6. Já sabemos que o centro está aqui. Esse é o centro. Comprimento 6. Então, A igual a 3. A vai tanto para um lado quanto para o outro. 1, 2, 3. Esse é A1. 1, 2, 3. Esse é A2. Os focos estão em 5 e menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o foco 1. 1, 2, 3, 4, 5. Foco 2. Aqui descobrimos que B é igual a 4. B vai subir tanto para cima quanto para baixo. Então, vai 1, 2, 3, 4. Aqui é B1. 1, 2, 3, 4. Aqui é B2. Já achamos os extremos do eixo real e do eixo imaginário. Agora é só esboçar a hipérbole. Não sou muito boa com desenhos. Mas a hipérbole vai ficar algo mais ou menos parecido com isso. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco sobre aplicações da hipérbole. Em nosso dia a dia,
as hipérboles podem aparecer, por exemplo, a partir de uma simples luz de um abajur que é projetada na parede, como se deve à imagem. Como podemos ver aqui na imagem, à nossa direita aqui, da projeção da luz do abajur na parede. Passamos agora ao nosso segundo exemplo desse assunto. Na engenharia civil, o hiperboloide, que é um sólido originado da rotação de uma hipérbole, é utilizado na construção de torres de refrigerações de usinas nucleares. Isso se deve ao fato de que o hiperboloide é uma superfície duplamente integrada, ou seja, para cada um dos seus pontos existem duas retas distintas que se interceptam na superfície. Deste modo, as torres podem ser construídas permitindo uma minimização dos ventos e mantendo sua integridade estrutural, como se pode ver aqui, que eu acabei de citar, a imagem aqui na esquerda, e também outro exemplo aqui que seria o planetário de Saint-Louis. Passamos agora ao nosso terceiro e último exemplo desse assunto. Outra importante utilização dos hiperboloides no sistema de localização em navegações, denominando de LORAN. O LORAN utiliza-se hipérbole como um dos focos em comum, onde estão os radares que emitem sinais. Cada par de radares dá uma hipérbole que contém as posições dos navios ou aviões e assim a sua posição exata e ponto onde o navio ou o avião se encontra dessas três hipérboles, e assim interceptam-se dando a sua localização, como pode estar aqui na imagem à nossa direita, os três pontos. Assim vai dar a sua localização onde o navio ou o avião se encontra.